Boa noite. Está no ar o programa Direito.com. Mais uma vez com o Dr. Marcelo Galego, advogado do direito homoafetivo e da diversidade. Bom, eu estou aqui com a doutora Viviane Mazzotti. Bem que minha mãe falou que eu deveria estudar, porque o currículo dessa advogada é invejável. A doutora Viviane, nada mais, nada menos, é advogada formada pela PUC, bacharel em Administração Pública da FGV, da USP, especialista em Seguros e Previdência também pela USP, mestre em Direito Previdenciário pela PUC, professora de Direito Previdenciário na EPD, Escola Paulista de Direito, e sócia do escritório Bramante Filgueiras Frederico Mazzotti, Advogados Associados. Quero agradecer aqui a todos os patrocinadores do programa Direito.com, principalmente da Bramante Processos Previdenciários, há mais de 30 anos, aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. Eu já disse outras vezes, eu não entrego na mão de pessoa. Minha questão previdenciária eu só entrego na mão de especialistas e, por isso, eu indico a Bramante Processos Previdenciários. A UpVision é um salão da melhor qualidade aqui no ABC. Então, sempre inovando, sempre trazendo as melhores técnicas de estética, salão. Então, eu entregaria na mão de qualquer pessoa a minha estética, que não é melhor, mas a gente tem que melhorar, sempre tem que aprimorar. Fera Brasil, especializada em impressões empresariais, sempre comprometida com as empresas e seus clientes. E outro cliente que eu adoro também é a Cesta de Temperos. Temperos e especiarias, chás de flores, folhas, frutas glaciadas, geleias. Aliás, aquilo que a gente adora comer. Lá você pode encontrar toda a especialidade, e é aqui em Santo André, na rua Xavier de Toledo 242. Então vamos lá ao que interessa. Depois, quem quiser assistir, pode assistir nosso programa no canal YouTube e também no Facebook Direito.com. Doutora Viviane, bem que minha mãe falou para eu estudar e não estudei. Que currículo invejável. Vou começar com uma pergunta que está aí falando no noticiário, acho que todo mundo tá bem curioso. O fator previdenciário que estão tentando mudar é um avanço ou um retrocesso? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da UpTV para esta participação. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite. Já começamos, portanto, com uma questão muito importante e muito polêmica, o tal fator previdenciário. Doutor Marcelo, essa questão ela cai como uma luva, acredito, para o nosso tema de hoje, que é o planejamento previdenciário. Então, eu já vou aproveitar a sua questão para dizer que este planejamento previdenciário é algo que se iniciou basicamente por uma necessidade da clientela a partir de 1999, com a criação deste fator previdenciário. Por quê? Antes de 99, nós tínhamos as aposentadorias calculadas com base apenas nos últimos 36 salários de contribuição, sem qualquer tipo de redutor. Então, era de fato muito simples dizer aos nossos clientes quanto eles iriam receber de aposentadoria e se isso era vantajoso ou não naquele momento. Era uma conta bastante simples, 36 últimos meses, uma média aritmética simples. Com a Lei 9876 de 99, que é a lei que cria o fator previdenciário, essas regras foram alteradas, e foram alteradas no sentido, primeiro, de se ampliar a quantidade de salários de contribuição que entravam na conta para o cálculo da renda mensal inicial, e também criar este fator, que, na verdade, é um redutor que leva em consideração tempo de contribuição, expectativa de sobrevida,
a fim de se verificar quanto deveria o segurado receber a menos, teoricamente, para que o dinheiro que ele aplicou na Previdência Social durasse enquanto ele estivesse vivo, sem criar o que eles chamam de déficit da Previdência ou piorar o déficit da Previdência. Para o segurado, isso significou o quê? Bom, para os homens, algo um pouco diferente do que para as mulheres. Por quê? As mulheres acabam se aposentando mais jovens. E, por conta disso, as mulheres têm uma influência pior do fator previdenciário. A idade entra no cálculo deste fator previdenciário. A média hoje é que esse fator seja de 0,70 para o homem e de até 0,50 para as mulheres. Então, o que isso significa? Que uma média de salários de contribuição que chegue aí a R$2.000, para uma mulher, pode trazer uma renda mensal equivalente a R$1.000. Claro que isso é muito danoso e que muitas pessoas querem eliminar este fator. Só que a alternativa que foi trazida e a alternativa que agora entra como uma emenda no texto da medida provisória 664, que é o que vai ao Senado para exame, para votação, quiçá para aprovação, é um fator conhecido como fator 85-95. Ele seria um substituto ao fator previdenciário e que ele funciona da seguinte maneira. Se a soma da idade com o tempo de contribuição do segurado, claro, naquele momento em que o tempo de contribuição já é suficiente para aposentadoria, no mínimo 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Se a soma deste tempo de contribuição com a idade resultar em 85 para a mulher e 95 para o homem, não haverá aplicação do fator previdenciário. Dr. Marcelo me perguntou se isso é uma vantagem. Nós temos que levar em consideração, primeiro, que a existência desse fator 85-95 traz embutida a idade mínima, que é aquilo que o governo já tensionava colocar na legislação em 1995, no projeto que depois virou a emenda constitucional número 20 de 98. Agora, se não dá para fugir disso, doutor Marcelo, vamos pensar se cair o fator previdenciário e colocar o fator 85-95 é melhor. Eu acredito que seja, sim, muito melhor para algumas pessoas, e isso é uma das coisas que precisamos submeter a um planejamento. Ou seja, fazer simulações de valores. Imaginem, hoje mesmo eu fiz uma simulação de uma colega nossa, advogada, em que, se ela aposentar hoje, com 30 anos de contribuição que ela já possui, ela iria ganhar R$ 1.400. E o fator previdenciário dela é de 0,70. Ela tem 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Exatamente o 85 necessário para esta regra nova. Qual foi o meu conselho a ela? Vamos esperar. Porque sabem qual é a diferença matemática, no caso dela concreto? R$600. Se ela se aposentar sem o fator previdenciário, na eventualidade de ser aprovado o fator 85-95, ela ganharia hoje R$ 2.017. Exato. Doutora, mas isso não pode gerar um déficit ainda maior? Olha, o déficit é uma coisa muito relativa, Marcelo. Eu diria para você que o que causa o déficit na Previdência não são as aposentadorias. Houve toda uma programação, existe uma contribuição feita pelos segurados. Eu não acredito que o pagamento de benefícios seja a causa do déficit. Acho que nós temos aí outras causas,
Temos, por exemplo, a DRU, que é um desvio de receita da Previdência, da Seguridade, para pagamentos de outras despesas da União. Então, há outras fontes de despesa que não o pagamento de benefícios. Então, eu entendo que nós tenhamos outras opções, fora esta diminuição no valor dos benefícios pagos. É interessante o que a doutora falou, porque existe ainda uma lenda urbana que a pessoa contribui com pouco no início, depois fala eu vou contribuir pelo teto nos 3 últimos anos. Isso acabou. Isso é importante dizer para a população em casa que não faça isso. Como fazer um bom planejamento previdenciário? Bom, doutor Marcelo, isso acabou lá em 1999, a verdade é essa, porque nós tivemos uma situação em que a média dos últimos 36 meses terminou, a regra nova traz para aqueles segurados que se filiaram ao regime geral a partir de 29 de novembro de 99, a média será obtida pelos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Então, são 30 anos de período contributivo para a mulher, 35 anos de período contributivo para o homem. Mas foi estabelecida uma regra de transição para aqueles segurados que já fossem filiados antes desta lei de 99, e muita gente ficou com essa situação na cabeça no seguinte sentido: então são os últimos 5 anos. Por quê? Porque lá em 99, olhando a regra de transição, que mandava o cálculo começar em julho de 94, nós tínhamos 5 anos. Então as pessoas falaram, então são os últimos 5 anos que vai levar em consideração. Não é. A regra de transição manda que se peguem os salários desde julho de 94 até a data do início do benefício. A bem da verdade, o planejamento previdenciário hoje seria o seguinte: se possível, contribua pelo teto, à medida em que isso vai mexer na sua média. Mas isso é válido para todos? Não. Existem algumas situações que, dada ao caso concreto, aquele segurado especificamente, ele só vai aposentar no salário mínimo. Por isso é necessário o planejamento. O planejamento, antes de mais nada, começa do diagnóstico da situação de cada um. Doutora, eu vou abusar. Em que casos não adianta a pessoa contribuir pelo teto? Olha, esse abuso ele é complicado de se responder de uma maneira concreta, porque eu fico preocupado em dar um exemplo aqui e o segurado que está aí me ouvindo falar, então eu vou pagar só no salário mínimo daqui para frente, porque no meu caso vai dar salário mínimo. Mas no passado eu tinha pessoas, por exemplo, que sempre pagaram no salário mínimo, e aí nos últimos anos, olha, eu agora pago sobre 2 salários, o ano que vem eu pago sobre 3, e nos últimos 3 anos aumentava nesta progressão, exatamente pelo efeito da média dos últimos 3 anos. Hoje, isso não faz tanto efeito. Se você disser para mim, vou me aposentar daqui a 4, 5 anos, e até hoje contribuir com o salário mínimo, ainda que você vá contribuir pelo teto máximo, não vai fazer diferença. Por quê? De julho de 94 até agora, nós já temos 20 anos decorridos. Então, esses 20 anos decorridos não são os 3, ou 4, ou 5 próximos anos que vão afetar a média significativamente. Entendi. Doutora, existe uma pergunta muito pertinente. A pessoa deve optar pela previdência privada ou a pública, ou usar a privada como complemento? Eu gostaria de que a senhora pudesse explicar um pouquinho para a população isso. Bom, a primeira questão é que a previdência privada ela não é substitutiva da previdência pública. Então, a previdência pública, que é esta previdência do regime geral de previdência social, do INSS, ou do regime próprio, no caso dos servidores públicos, ela é uma previdência
que advém do exercício da atividade remunerada, e por conta deste exercício da atividade remunerada, ela é uma previdência de filiação obrigatória. Então, eu só tenho um momento em que nós optamos por esta contribuição, que é no caso de segurados facultativos ou dos desempregados. Agora, a previdência privada, ela é sempre uma previdência complementar. Eu te diria que altamente recomendada. Por quê? Porque a previdência pública, ela possui um teto máximo de cobertura, que não chega a R$5.000 hoje. Então, quem recebe mais do que isso de remuneração, a sua contribuição é limitada ao teto previdenciário. Ora, o teto previdenciário hoje são R$ 4.630,70 e poucos centavos. Claro que quem recebe mais do que isso de remuneração e está acostumado com um padrão de vida acima deste valor, vai precisar o quê? Manter uma fonte de renda paralela ou investir nesta previdência complementar, exatamente para, no momento de uma aposentadoria, ter um dinheiro extra com o qual contar. Você sabe que isso é algo que nós percebemos no dia a dia do escritório, porque muitos segurados, ao nos procurarem, eles vêm um pouco com a lenda urbana de que a aposentadoria deles será equivalente ao teto máximo previdenciário e se manterá neste teto máximo indefinidamente, ou porque desconhecem o fator previdenciário, ou porque desconhecem a própria defasagem que acontece no sistema por problemas de correção monetária, etc. Então, é muito importante que as pessoas façam um diagnóstico da sua situação previdenciária antes de irem aposentar-se. E, com isso, saibam o momento da aposentadoria, quanto se vai receber. Por quê? Porque alguém precisa saber se precisa de um investimento complementar, se vai conseguir parar de trabalhar. Há pessoas que têm esta ilusão, vou conseguir parar de trabalhar. E isso, infelizmente, não é uma realidade para muitos. E se a pessoa, vamos supor, o homem, ele atinge os 65 anos e prefere deixar para frente essa aposentadoria, se aposentar com 67, 68 ou até 70 anos. Isso é vantagem? Olha, no caso da aposentadoria por idade, que é essa aos 65 anos, a vantagem talvez aconteça no sentido de uma composição entre tempo de contribuição e idade, talvez resultar num fator previdenciário positivo. Tanto que a proposta que sobe hoje com a redação da medida provisória 664, ela ainda mantém a possibilidade do segurado optar pela incidência do fator previdenciário. Porque na aposentadoria por idade, o fator previdenciário ele não é obrigatório. Na verdade, se o fator previdenciário na aposentadoria por idade for menor do que 1, ele não será utilizado. Ele apenas será utilizado se ele for vantajoso para o segurado. O que nós fazemos no planejamento previdenciário é verificar, primeiro, se aquele segurado já possui o direito a algum benefício. Segundo, se ele possui, quanto ele receberia neste momento. E se é vantajoso aguardar. Então, nós simulamos contribuições durante mais 1, mais 2 ou mais 3 anos e chegamos a um valor sem correção monetária daqui para frente, que é para que ele possa ser comparável àquilo que nós temos hoje, e o próprio segurado verifica se vale a pena. Em geral, o que é que acontece? Ele tem que levar em consideração o quanto ele deixa de receber durante este ano, mais o quanto ele continua contribuindo, caso, por exemplo, ele já esteja contribuindo por vontade própria. Muitas vezes ele já poderia parar de contribuir porque ele já não exerce mais ou deseja não exercer mais esta atividade. Então, a ideia é saber qual é o investimento dele nesta espera e para receber qual diferença.
E aí sim verificar quanto tempo ele demoraria para recuperar este investimento que é a espera. Entendi. Uma outra lenda urbana, eu gostaria só de desmistificar, mas eu estou aproveitando, eu peço até perdão, mas eu preciso, isso a gente vê na internet, as pessoas falando, então é importante explicar, orientar e instruir a população. O benefício para a pessoa que está presa, a gente costuma muito receber informações incorretas. A pessoa precisa ou não precisa contribuir para receber esse benefício? Você andou lendo um daqueles e-mails contra o auxílio reclusão, muito provavelmente. Gente, a primeira coisa é que os benefícios previdenciários como um todo, e aí eu vou colocar todos, não só o auxílio reclusão, eles se destinam a segurados da Previdência Social, a pessoas ou que estejam com qualidade de segurado ou que estejam dentro do que nós chamamos de prazo de graça, que é um período muito curto, que varia no máximo varia de 6 meses a no máximo 36 meses, em que aquele segurado pode ficar sem contribuir, mas que ainda assim tem direito a algum benefício ou a gerar algum benefício. E o auxílio reclusão, ele só é concedido a familiares, então precisa deixar isso bem claro, não é o preso que está recebendo esse benefício, são os seus dependentes, ou seja, são os familiares daquele segurado que foi preso. Então, ele é um trabalhador ou foi um trabalhador, ele é um contribuinte para a Previdência Social. E a lenda urbana aqui, na verdade, vem no sentido de que se coloca de que vai ser pago 900 e tantos reais para cada um dos dependentes. Isso não existe. O auxílio reclusão é um benefício pago a dependentes do segurado de baixa renda. E aí, a definição de baixa renda é que nos coloca um valor mínimo, ou digamos um valor máximo, que é de 900 e poucos reais hoje, segurados que tenham o último salário de contribuição superior a esses 900 e tantos reais, não geram o direito ao auxílio reclusão para os seus dependentes. Só que o cálculo do auxílio reclusão é feito da mesma forma que qualquer outro benefício. E, detalhe, auxílio reclusão hoje com as mesmas limitações impostas à pensão por morte pela medida provisória 664. Interessante. Agora, gostaria de entrar num outro tema que tem tudo a ver com planejamento. A desaposentadoria. Doutora, o que é isso? A desaposentadoria ou a desaposentação, é bom que se coloque, é uma tese jurídica. Algumas pessoas nos consultam entendendo que a desaposentação é alguma coisa já presente na legislação ou alguma coisa certa, e que eles podem utilizar isso como um elemento do planejamento previdenciário. Eu te explico por quê. Algumas pessoas fazem o planejamento previdenciário, nós chegamos a um valor de benefício que não é muito vantajoso, a pessoa olha para o fator previdenciário, por exemplo, vê esses projetos do governo e nos pergunta, doutora, então, se eu aposentar agora, eu vou continuar trabalhando. Se o governo, daqui a 1 ano, 2 anos, aprovar alguma coisa que ele retire o fator previdenciário, é só eu me desaposentar e aposentar de novo com essa vantagem, ou sem a desvantagem do fator. Olha, não é bem assim. Por quê? A desaposentação é uma tese para aquelas pessoas que se aposentaram e continuaram contribuindo, em que nós pedimos a desistência da aposentadoria que vem sendo recebida, a possibilidade de considerar todo o tempo de contribuição dessa pessoa novamente,
juntar a contribuição que foi feita depois e pedir uma aposentadoria nova. Isso ainda está no Supremo Tribunal Federal, já começou a ser julgado, mas ainda tem muito pela frente. E nesse caso, a pessoa desistindo do benefício previdenciário, ela teria, em tese, que devolver aquilo que ela recebeu ou não? Então, essa é uma das questões. No começo, nós tivemos algumas vitórias judiciais que diziam simplesmente pode desaposentar, mas tem que devolver tudo que já recebeu. Com o tempo, essas decisões foram ficando mais vantajosas para o segurado. Então, hoje nós temos uma posição, que é a melhor posição possível, do STJ. A decisão do STJ é, primeiro, pode desaposentar, pode renunciar ao benefício anterior. Segundo, não precisaria devolver os valores recebidos. E terceiro, a desaposentação não é uma revisão de benefício previdenciário. Então, essa terceira situação também é uma conquista importante. Por quê? Porque nós temos o prazo decadencial de 10 anos para as revisões. Então, se a desaposentação for considerada uma revisão, diretamente nós teríamos o prazo de 10 anos. E aí eu não poderia entrar com a desaposentação daqueles que já se aposentaram há mais de 10 anos. Agora, o que nós precisamos é que o STF siga o mesmo posicionamento do STJ. Seria muito interessante. Bom, eu vou pedir agora um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Direito.com. Gostaria de alertar que nós estamos recebendo as perguntas. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, mande para nós. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Raquetinha, 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 raquetinha. Adoro raquetinha. Vou pegar a raquetinha pra bater na bolinha. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Estamos de volta com o programa Direito.com. Hoje falando com a doutora Viviane Mazzotti, advogada, formada pela PUC, bacharel em administração pública, especialista em seguro de previdência, mestre em direito previdenciário e professor. Vamos usar e abusar da doutora Viviane. Doutora Viviane, como começar um bom contributivo? Bom, eu te diria, Marcelo, que o início do planejamento contributivo, na verdade, ele vem em se reunir a documentação. Muitas pessoas nos procuram e aí acham que a doutora Viviane vai conseguir acessar toda a sua vida laboral lá no INSS.
Mas, doutora, não está tudo lá, me disseram que o INSS tem registro de tudo. A bem da verdade, não, o INSS, infelizmente, não tem o registro de tudo. O INSS tem um registro, na maior parte das vezes, daquelas informações existentes a partir da criação de fundo de garantia, do programa do PIS. Ainda assim, isso não vai de forma correta para o cadastro da Previdência de uma maneira confiável, a ponto de nós simplesmente irmos ao INSS e dizermos assim, olha, me dá aí uma cópia do cadastro que eu preciso verificar a situação do meu cliente. Então, muitas vezes, isso só aparece com uma quantidade melhor de informações de 85 para cá. Então, a primeira coisa é juntar todas as carteiras profissionais, juntar os carnês de contribuinte individual. Se a pessoa foi sócia de empresas, reunir todos os contratos sociais dessas empresas e tudo aquilo que se tiver guardado de documentos. Por quê? Muitas vezes a pessoa tem extratos de fundo de garantia, documentos de rescisão contratual nas empresas em que trabalhou. E isso é muito importante. Qualquer carteira com um mínimo de rasura vai gerar um pedido do INSS de esclarecimento de documentação, de comprovação de vínculo. Nós temos um cadastro hoje no INSS que é conhecido como CNIS, CNIS. Ele é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, quando um cliente nos procura para que nós façamos o planejamento previdenciário, ele traz toda a documentação que ele possui e nós, com os documentos e com a procuração dele, vamos ao INSS tirar o tal do CNIS. Este CNIS nos traz todos os vínculos desta pessoa, a relação dos salários de contribuição destes vínculos e uma informação que é relativamente nova até para o INSS, que é se aquela informação é extemporânea ou não. Toda vez que nós tivermos essa informação de extemporaneidade, nós já sabemos que o INSS vai pedir comprovação daquele vínculo. Doutora, gostaria de fazer uma pergunta. Isso é muito recorrente. O INSS eventualmente faz alguma exigência, algum pedido de complementação de informações. A empresa fechou. O que fazer? A empresa fechou, o que fazer é um grande problema. Nós temos algumas dicas. Em alguns casos, você pode procurar o sindicato ao qual essa empresa é afiliada, porque você tem, por exemplo, dados de contribuição sindical que podem auxiliar a comprovar o vínculo daquela pessoa, pelo menos a existência daquela pessoa. Mas dependendo da data em que esse vínculo é necessário a comprovação, você pode buscar informações de fundo de garantia na Caixa Econômica Federal, nós podemos buscar informações da RAIS, que é a relação de empregados, que obrigatoriamente tinha que ser informada pela empresa. Então, há alguns documentos acessórios, né, que eram obrigações acessórias da empresa, que podem ser utilizados. Em muitos casos, as pessoas dizem assim, vai lá e procura a empresa na junta comercial. Ok, a junta comercial vai nos auxiliar a descobrir que aquela empresa existiu de fato, qual o período que ela existiu, mas em nenhum momento a junta comercial possui documentos trabalhistas. Então, só a junta comercial não vale. A junta comercial é boa para quê? Para saber onde está a empresa, com quem, se eu tenho um documento de falência, se eu tenho um síndico de massa falida. Há diversas coisas a se buscar. Se nada disso existir mais, Marcelo, aí é um grande problema. Aí eu não tenho muito como recompor essa situação. Existe uma outra situação também, muito recorrente, principalmente de empresas em dificuldade financeira, onde o funcionário ele teve o seu INSS retido na fonte
e a empresa não repassou. Existe um débito da empresa para com a Previdência Social. Essa situação prejudica o funcionário ou não? Ela prejudica, mas não deveria. Né? Quando a gente diz que ela prejudica, é porque muitas vezes o INSS acaba fazendo algumas exigências até absurdas e pedindo uma comprovação de pagamento antes de conceder o benefício a esse segurado. A verdade é que a própria lei, a 8.213 de 91, que regulamenta os benefícios na Previdência Social, ela prevê expressamente que as contribuições do segurado empregado e a do autônomo que presta serviço para as empresas, ela é presumida. Ou seja, ela não pode prejudicar a concessão de benefícios daquele segurado. Por quê? Porque não é obrigação dele fazer essas contribuições. A obrigação é da própria empresa. Então, o segurado ele não pode ser penalizado por uma obrigação que não é dele e que não foi feita. Nós temos, muitas vezes, um prejuízo paralelo a isso, em que o vínculo aparece. Então, eu tenho o vínculo daquele segurado bonitinho no CNIS, né, falando já no cadastro da Previdência. Porém, não aparece o salário. E aí, quando o salário não aparece, o que vai entrar é o valor do salário mínimo. E isso afeta muito negativamente a renda do trabalhador. Eu vou te dizer que lá no escritório, no último mês, aconteceu de uma forma recorrente, eu já estou com 3 casos em um mês, de segurados que se aposentaram e, dentro do período relativo a uma mesma empresa, então eu tenho lá, vamos imaginar, a pessoa trabalhou 15 anos numa determinada empresa. 3, 4 ou 5 anos dentro daquele período, aparece o salário mínimo. E aquela pessoa recebia o valor máximo de salário, ele contribuía pelo teto. Você solicita para o segurado os olerites para verificar quanto ele ganhava e ele recebia o teto. Então, algum problema existiu na comunicação entre a contribuição feita pela empresa e o cadastro da Previdência, que fez com que, durante aquele período, não entrasse o salário de contribuição correto. E, por consequência, entrasse o salário mínimo. É claro que, quando este segurado fez antes um planejamento previdenciário, nós já tiramos o CNIS, já verificamos quanto ele poderia ganhar, e se esse período aparecia como salário mínimo, nós olhamos antes. Então, isso é importante, porque aí você vai atrás das provas antes de entrar com o benefício. É muito mais rápido corrigir isso antes de requerer o benefício do que depois. Porque um pedido de revisão administrativa num benefício já concedido tem levado mais de um ano para ser feito. Então, a doutora poderia confirmar que seria interessante, ao longo da vida desse trabalhador, porque assim, nós sabemos que as pessoas não guardam documento muitos anos. Ela saiu de uma empresa, seria prudente, acho que a pergunta seria melhor nesse sentido, ela pediu o CNIS para verificar se todas as contribuições estão corretas, antes até de desfazer os documentos. Seria o mais apropriado, doutora? É não só apropriado, como essencial. Você sabe que o Banco do Brasil, por exemplo, e se eu não me engano a Caixa Econômica Federal, já dão este acesso aos seus correntistas. Então, aqueles que são correntistas do Banco do Brasil conseguem tirar esse extrato das suas contribuições sociais. O ideal, na verdade, seria que o próprio INSS enviasse essa correspondência, não sei, uma vez ao ano. Nós tínhamos antigamente aquela história do extrato do Fundo de Garantia, que era enviado periodicamente aos seus filiados, né, aqueles que possuíam o Fundo de Garantia recebiam os extratos. O ideal seria que a Previdência Social enviasse a mesma coisa ou disponibilizasse a mesma coisa a todos os seus segurados. A bem da verdade,
eu não posso nem dizer que ela não disponibiliza. Por quê? Porque o segurado pode cadastrar uma senha lá na agência da Previdência Social e com esta senha ele terá acesso a todas as suas informações no site da Previdência Social. É que, infelizmente, num Brasil tão extenso, nós não temos a grande maioria da população com acesso à internet ou com, eu diria, o hábito de se utilizar a internet para estes fins. Mas a Previdência já disponibiliza isso no seu site. O que acontece é que isso deveria ser divulgado de uma forma mais efetiva, porque, através deste relatório das contribuições, o segurado pode sim verificar se a sua empresa está contribuindo adequadamente ou se, pelo menos, está declarando a sua existência para a Previdência. É algo interessante, porque qualquer prejuízo na parte previdenciária, isso poderia, inclusive, resultar numa rescisão indireta, né? Então, é algo a ser pensado. Agora, tem umas 2 perguntas, nós estamos próximos do fim do programa. Primeiro, o vínculo trabalhista reconhecido em ação judicial, em reclamatória trabalhista, dá para aproveitar na aposentadoria ou não? Você sabe que essa é uma outra questão que cai muito bem no planejamento previdenciário. Por quê? As pessoas entram com uma reclamatória trabalhista, ganham a parte lá de declaração e, para elas, isso imediatamente significa será aproveitado na minha aposentadoria. Ou seja, tive o reconhecimento de um determinado vínculo, de um período, quando eu me aposentar, esse período vai entrar imediatamente. Infelizmente, isso não é automático, né? Infelizmente, muitas vezes, isso entra só como um início de prova para o reconhecimento na previdência desse mesmo período. Então, isso entrando em início de prova, muitas vezes, isso vai demandar uma nova ação judicial. Eu vou te dar um exemplo muito rapidinho. Nós temos uma situação dessa em que eu tenho um reconhecimento de vínculo, mas mais do que isso, eu tenho um reconhecimento de insalubridade feito na Justiça Trabalhista, com laudo técnico pericial, em que, no momento de termos o reconhecimento desta insalubridade no INSS para fins de aposentadoria especial, com um quê de insalubridade, o INSS rejeitou, dizendo que aquele laudo apresentado era extemporâneo. Mas, por óbvio que o laudo era extemporâneo, ele é um laudo feito na Justiça Trabalhista. Ele foi feito depois do período trabalhado. E ainda assim não foi reconhecido. Então, nós agora, muito provavelmente, temos que entrar com um processo na Justiça Federal para o reconhecimento do processo trabalhista. Então, ao longo da vida, entrou com uma reclamatória trabalhista, teve o vínculo reconhecido, com sentença transitada em julgado. Então, seria muito prudente levar isso ao seu consultor, ao seu advogado, do seu planejamento, para que possa o INSS reconhecer esse vínculo, incluir. Então, assim, a grande dica é fazer tudo preventivamente, né? Eventualmente até entrar com uma ação previdenciária logo em seguida. E outra coisa, né, que muitas pessoas não faziam, que é guardar cópia, de preferência autenticada, de todo esse processo trabalhista. Porque nós sabemos que o processo trabalhista, depois de algum tempo, acontece o quê, doutor Marcelo? É incinerado. É incinerado. E aí eu tenho um início de prova material só com a sentença. E não tenho mais nada. Ou seja, muitas vezes, os documentos, as provas materiais, que serviram como prova essencial para aquele reconhecimento de vínculo, não estão mais lá. Aí todo mundo presume, e o direito previdenciário, a Previdência também presume o quê?
essa é mais uma ação trabalhista reconhecida por acordo entre as partes e não tinha prova. Nossa, então isso aí é bem sério. Inclusive, é bem isso. As pessoas esquecem esses documentos na ação trabalhista e é uma documentação rica que poderia estar instruindo muito bem um pedido de benefício. Então, eu gostaria que a grande dica, o grande pulo do gato do programa dessa noite é isso. Trabalhar e planejar tudo de forma antecipatória, quer dizer, prevenção. Essa é a grande dica da noite. A doutora falou inúmeras vezes sobre prevenção. Então, todo mundo já viu uma vez na vida esse adesivo num carro. Consulte sempre um advogado. E é para isso que serve o advogado. Advogado não serve só para o litígio. Advogado também é consultor. Advogado pode se antecipar aos problemas. O advogado pode dar o caminho certo. Não adianta chorar o leite derramado. E a doutora, ela deu uma aula aqui. Ela deu uma pós-graduação aqui. Ela falou sobre todos os problemas que o segurado pode enfrentar no INSS. Quando eu falo aqui da Bramante Processos Previdenciários, eu não estou falando porque ela é nossa patrocinadora, porque ela tem 30 anos de experiência. E a doutora aqui, eu só não vou entregar a idade dela, ela tem outros tantos anos de experiência. Então, minha gente, vamos trabalhar de forma preventiva. INSS não é brinquedo, não. INSS está lá, sabe, tudo que eles podem fazer para retardar o seu benefício, tudo que eles podem fazer para reduzir o seu benefício, pode ter certeza que vão fazer. Então, se não guarda documento, é melhor verificar o CNIS, é bom verificar no INSS se todos os vínculos estão lá. Durante o processo, durante o vínculo empregatício, verificar se o patrão está recolhendo o INSS que ele está retendo na folha, porque, caso não saiba, é uma apropriação indébita, o não pagamento do INSS, aquilo que houve a retenção. Então, vamos prestar atenção, vamos trabalhar, é o nosso futuro, é o futuro da população, o futuro do segurado. Depois não adianta reclamar que ganha pouco de aposentadoria, se não houve uma prevenção. Então, eu gostaria de passar a palavra para a doutora, para as suas considerações finais, e em seguida a gente vai se despedir. Doutor Marcelo, a primeira coisa, queria agradecer a oportunidade. É muito importante poder passar estas informações para os segurados. Acho que nós desmistificamos algumas coisas aqui, e o doutor falou bem naquele adesivo do carro, né, consulte o advogado, é que nós temos uma cultura em que o advogado serve só naquele momento em que eu já estou com a corda no pescoço a ponto de chutar o banquinho. Só que na área do direito previdenciário, se chegar nesse ponto, pode esquecer. Tá? Vai chutar o banquinho e não vai ter ninguém para segurar embaixo. Então, nós entendemos que, em se tratando de aposentadoria, não é mágica, é uma questão de prevenção, é uma questão de não permitir que a complexidade da legislação que nós temos hoje nessa área permita que você se aposente mal, permita que você se aposente de forma errada. Eu estou cansada de atender clientes com a situação já sem volta. E aí o advogado acaba passando por incompetente porque ele não consegue corrigir uma situação que já não tem mais solução. Então, olha, faça o seu planejamento, nem que não seja com advogado, nem que seja na própria Previdência, mas toma muito cuidado. É muito mais barato fazer esse planejamento antes, porque a aposentadoria é um negócio para o resto da sua vida. Então, fica a dica. Inclusive, eu vou falar uma coisa.
Não adianta falar que não tinha condições de procurar um advogado, porque nós temos defensoria pública, os sindicatos normalmente dão assessoria, tem advogados especialistas lá dentro, então não existe desculpa para chorar o leite derramado. 17 de maio é o Dia Mundial de Combate à Homofobia, Transfobia. Maio é o mês da diversidade e eu quero aproveitar a doutora e na pessoa dela, todo o movimento da diversidade agradece e faz uma homenagem a todos os advogados que militam na área previdenciária, pois, caso vocês não saibam, muito do que nós conseguimos no campo do direito homoafetivo, no campo da diversidade, começou no direito previdenciário, nas primeiras decisões, reconhecendo a entidade familiar de casais homoafetivos. Então, doutora, na sua pessoa, o movimento da diversidade sexual da OAB e fora da OAB faz a homenagem justa ao direito previdenciário e aos seus militantes. E eu gostaria também de terminar esse programa falando que hoje, no mundo de hoje, não cabe mais o preconceito, não existe mais. Se você não gosta de um casamento gay, não se casa com gay. Se você não gosta do beijo lésbico, não beije uma lésbica. Então, é muito simples, são regras de convivência. Chega. Contra o amor não há lei. Eu já falei isso aqui no programa. E eu quero terminar o programa agradecendo a todos os nossos patrocinadores, a UpTV, que é a maior rede de televisão digital do Grande ABC, a TV pela internet. Quero agradecer ao Bramante Processos Previdenciários, que há mais de 30 anos trabalhando nessa questão tão difícil que é a aposentadoria. Quero agradecer também a Fera Brasil, que faz as impressões digitais, que faz as impressões empresariais, da melhor qualidade, eu indico. Agradeço também a Up Vision, que faz o cabelo das mulheres mais bonitas aqui do ABC. E, por fim, da minha querida da Cesta de Temperos, que, olha, vou dizer uma coisa, é maravilhoso. Entra no site, entra no Facebook e você vai conhecer. É aqui pertinho, aqui no Santo André. Muito obrigado e boa noite.